Eu vou aqui dar continuidade ao vídeo do Apocalipse, que eu parei na igreja de Éfeso, aonde Jesus mandou que João escrevesse, né? Deus diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? Esse anjo da igreja que Jesus estava se referindo aqui foi ao pastor, né? Aos pastores. Os pastores da igreja, eles é considerado anjo. Tanto que falam que espiritualmente os pastores, ele tem as 5 estrelas na mão, que é a 5 estrelas espiritual, né? A gente não pode ver, mas os pastores, eles têm 5 estrelas nas mãos, né? E aqui Jesus fala, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? A igreja de Éfeso representa o período apostólico que terminou em torno do ano 100. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Todos os pastores pertencem ao Senhor. Isso se realmente eles forem do Senhor, né? Então Jesus, né? Desculpa aí a paradinha, né? Isso diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, né? Todos os pastores pertencem ao Senhor. É eles que têm as 7 estrelas na mão direita, né, gente? O qual ainda no meio dos 7 castigar de ouro, né? Cristo é a cabeça da igreja, como está ali em Coríntios 1, versículo 18, né? Colossense, conheça as tuas obras, né? Isso é dito a todas as 7 igrejas, implica o conhecimento divino. E teu trabalho, ele diz, conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que tu não podes suportar o mal, né? Que se desviaram da verdade, da verdadeira doutrina. E provaste aos que dizem seus apóstolos, e não o são. Tu achaste mentiroso, apresenta o caráter, som da doutrina do crente de Éfeso, né? E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não virei brevemente a ti, e tirarei o teu castigal do seu lugar, e não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também conheço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a coroa da vida, qual está no meio do paraíso de Deus, né? Ele diz o que sofreste, estabeleceram um caminho e não se desviaram desse caminho. E tem paciência, continua a crer quando as coisas não vão bem, né? E trabalhaste pelo meu nome e não se cansasse. Foram diligentes nos seus esforços e não desistiram. Tenho, porém, contra ti, apesar do zelo deles, algo estava errado, que deixaste o teu primeiro amor, não perdido o primeiro amor, mas deixado o primeiro amor. Refere-se a um afastamento da cruz. E isso é tão sério que conduzirá a igreja à ruína, a menos que o arrependa. Venha, né, o arrependimento sobre eles. Ele manda, lembra-te de onde caíste. Isso significa que caíram da graça e que significa que havia deixado de depender de Cristo e da cruz. Arrepende-te e pratica as boas obras, voltar para a cruz. Quando não virei brevemente a ti, tirarei o teu castigal do seu lugar. E se não te arrependeste, Cristo é a fonte da luz, mas a cruz é o meio. Eles devem voltar para a cruz, caso contrário, a luz lhe será
tirada. Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolatas, o qual eu também conheço. A palavra nicolata significa conquistadores laicos, são pregadores que exploram as pessoas em vez de devolvê-las espiritualmente, o que toda falsa doutrina faz. O Senhor odeia isso e nós também devemos odiar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está dizendo que a igreja deve voltar para a cruz. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. O cristão só pode ser um vencedor quando coloca sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz, o que dá liberdade de ação ao Espírito Santo operar, né? Ele também manda que escreva para a igreja de Esmina, né? Manda que o anjo escreva para a igreja de Esmina. E ao anjo da igreja de Esmina. Quem são esses anjos? Esses anjos, eu creio que são os pastores. Refere-se à igreja Martim, cujo período de tempo foi aproximadamente de 100 anos até aproximadamente 300. Estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que ele há de padecer. Eis que o diabo enviará algum de vós para o cárcere, para que sejam provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Né? Aqui se refere à igreja de Martim, como eu já disse. As coisas, ele diz, eu sou o primeiro e o último. Cristo é o princípio das coisas, no que se refere ao Criador. E o fim de tudo no que se refere ao seu controle total completo. Refere-se à cruz e à ressurreição. Ele diz, fui morto e reviveu. Conheça as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. Esmina era pobre, exteriormente, mas o Senhor os programou ricos espiritualmente. A igreja em Laodiceia afirmou ser rica, mas o Senhor disse que eles eram pobres, né? E a blasfêmia do que se dizem judeus e não são. Esses versículos aprendemos que Deus não considera os judeus que rejeitaram Cristo como sendo verdadeiramente judeus, mas são sinagoga de Satanás. O Senhor considera Satanás a adoração dos judeus que rejeitaram Cristo, né? Mas são sinagogas de Satanás. O Senhor considera satânica, né? A adoração dos judeus que rejeitaram Cristo. Ele diz, não teima das coisas que há de padecer. Eis que o diabo enviará algum de vós para o cárcere, para que seja provado e tereis uma tribulação de 10 dias. Acredita-se que representa as 10 perseguições principais que Roma lançou contra a igreja dessa época, por um período de cerca de 200 anos. Ele disse, fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Muitos pagaram com a própria vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está dizendo que às vezes pode haver sofrimento, mas o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Refere-se ao lago de fogo, onde está ali em Apocalipse 21:8. Ele também mandou escrever à igreja de Pérgamo e ao anjo que é o pastor da igreja que está em Pérgamo, escreve, aquele que tem a espada
espada aguda de 2 fios, e diz essas coisas. Conheço as tuas obras, e onde habita, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, que foi minha testemunha fiel, o qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque, lança tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituísse. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolatas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, porque de outra maneira logo virei a ti, batalharei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, né? E ao anjo, quer dizer, o pastor da igreja que está em Pérgamos, escreve: conhecida como a igreja estatal, que lançou as bases para o sistema católico. Seu período abrange aproximadamente do ano 300 a 500. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios, um símbolo da palavra de Deus. Diz essas coisas: conheça a tua obra e onde habita. Habita espiritualmente, que é onde está o trono de Satanás. Satanás havia se tornado parte dessa igreja. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Apesar da condição terrível dessa igreja, alguns ainda se mantinham fiel a Cristo e continuava a confiar na cruz. Ainda nos dias de Antipas, que foi a minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa perseguição veio de dentro da igreja. Mas tenho poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituísse. Essa igreja estava cometendo adultério espiritual, o que significa que eles tinham trocado a fé na cruz por outra coisa, como dinheiro, sendo a causa subjacente, o que se refere à igreja estatal. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolatas, os que eu aborreço, né? Em Éfeso, eram as ações dos nicolatas, e nesse caso é a doutrina. Isso se refere ao Calvário. Isso se refere ao governo eclesiástico, não bíblico, que flagrantemente explorava as pessoas, né? Arrepende-te, pois, quer dizer, volte para a cruz, né? Quando Deus manda se arrepender, ele diz: volte para a cruz, porque de outra maneira logo virei a ti e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Isso põe em ação a palavra de Deus, a parte que fala do juízo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz que todo governo eclesiástico deve ser sem falha bíblica.
Ao que vencer, dar-lhe-ei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso se refere ao fato de que os crentes receberão um novo nome, em harmonia com a perfeita renovação do nosso ser. Vamos falar agora sobre a igreja de Tiatira, né? Que ele também mandou que eu escrevesse a igreja de Tiatira. E escreve ao anjo da igreja de Tiatira. Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e serviço e fé, a tua paciência e as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira, mas tenho contra ti que tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios oferecidos a ídolos. E dali-ei tempo para que se arrependa da prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres de sua obra, e ferirei seus filhos de morte. E toda a igreja saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e dar-lhe-ei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos outros que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que não poreis sobre vós outra carga, mas o que tendes retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e tiver guardado as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso na mão do oleiro, como também eu recebi de meu Pai. E lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui Deus manda que o anjo escreva, aqui Deus escreve ao anjo da igreja de Tiatira, chamada a igreja papal, que significa o início do catolicismo. Começou em termo do ano 500 e continua até isso. Isto diz o Filho de Deus, que tem olho como chama de fogo. Seus pés é semelhante ao latão reluzente, apresenta Cristo no papel de juiz, uma vez que ele deve estar preocupado com a igreja, se desviando para a adoração idólatra. Eu conheço as tuas obras, o teu temor, e serviço e fé, e a tua paciência. Alguns nessa igreja, por mais errada que ela fosse, continuavam a amar o Senhor. O Senhor sabia quem eles eram. Deus conhece a todos. E as tuas obras, que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Obras são mencionadas 2 vezes, com a última em sentido negativo, que significa que eles estavam confiando nelas, em vez de em Cristo e na cruz. Né? Confiar nas obras, as obras não salvam. A salvação é minha, dou eu a quem quer, e não é pelas obras para que ninguém se glorie. Assim diz o Senhor, né? Mas tenho contra ti o que tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostitua e coma do sacrifício oferecido aos ídolos. O Senhor está falando aqui de fornicação e adultério, mas isso é uma fornicação e adultério espiritual, né? Espiritual, o que significa que tinha
trocado Cristo e a cruz por outras coisas. Você pode ver ali em Romanos 7, versículo 1 e 14. E dê-lhe tempo para que se arrependa da sua prostituição. E se não se arrependeu, né? A igreja não deu atenção à mensagem e de fato continua na sua salvação pelas obras até hoje, o que é óbvio e errado, né? Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de sua obra. A cama aqui se refere aos falsos professores, que ensinavam a salvação pelas obras e que era adultério espiritual. Mais uma vez, há uma advertência a se arrependerem. E ferirei seus filhos de morte, fala de morte espiritual. E toda a igreja saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. Um esquadrinhamento contínuo e permanente. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ao olhar para as obras de uma pessoa, pode-se dizer exatamente onde está a sua fé. As obras verdadeiras revelam o fruto do Espírito Santo. As obras que revelam o fruto do Espírito Santo. Mas eu vos digo a vós e a outros que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, não sucumbiram ao ensino de Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. O ensino de Jezabel era adultério espiritual, o que é um desvio da cruz, e é rotulado aqui, profundeza de Satanás. Que não poreis sobre vós uma carga, significa que a carga total deles era o contrário do ensino de Jezabel, o que em si mesmo era uma grande responsabilidade. Mas o que tende, retende-o. Retenha a cruz e não permita que sua fé seja movida para outra coisa, até que eu venha. Arrebatamento da igreja. Aqui ele fala sobre o arrebatamento da igreja, até que eu venha, né? E ao vencer e tiver guardado as minhas obras até o fim, né? E suas obras, e não nossas obras, para e simplesmente é o que Jesus fez na cruz por nós. Eu lhe darei poder sobre as nações. Fala da vinda da era do reino vindouro, né? Nós sabemos que fala da vinda da era do reino vindouro, né? E as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro. Refere-se ao fato de que os santos de Deus, na vinda da era do reino sobre Cristo, governarão as nações, não permitindo que o mal prevaleça, nem tenha a oportunidade de criar raízes, como também eu recebi de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. No dia de sua vinda, compartilhemos do seu poder e glória da vitória, né? Ele fala também que ele vai dar a estrela da manhã. Eu te darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é os planetas brilhantes, o Vênus, que é o mais formoso e aponta para amanhã. Anuncia o dia, isso diz que é a vinda da era do reino. Será gloriosa, além de toda comparação. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo que deixar Cristo e a cruz é cometer adultério espiritual e que vai resultar em morte espiritual.
Em morte espiritual, o Apocalipse. Essa foi as sete igrejas, né? Agora vamos ver a igreja de Sardes, o anjo. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Quer dizer, escreve ao pastor, né? A igreja de Sardes é considerada como a igreja da reforma que começou em torno do ano 1500 e continua mais ou menos até hoje. Isso diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as tuas obras, que têm nomes de quem vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste, ouviste e guarda. E arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberá que horas virei sobre ti. Mas também tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes e andarão comigo com vestes brancas, porque são digna disso. O que vencer será vestido de veste branca, e não apagarei de maneira nenhuma o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus, representa o Espírito Santo em toda a sua plenitude e capacidade. E as sete estrelas refere-se aos pastores dessas igrejas. Eu conheço as tuas obras, diz que tem nome de que vive e está morto. Nosso Senhor começa com a palavra de censura, ou seja, morto espiritualmente. Ser vigilante. Essa igreja é exaltada a examinar sua verdadeira condição, né? E confirma o restante que estava para morrer. Eles precisavam voltar para a cruz, ou perderão seu caminho completamente, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. As obras dele estavam baseadas numa fé morta, o qual sempre produz obras más. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o e arrepende-te, volta para a cruz. E se não vigiarem, virei sobre ti como um ladrão, e não saberão que hora virei sobre ti. O juízo virá, mas Sardes não verá nem ouvirá, por causa da surdez espiritual e da cegueira espiritual. Mas também tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram sua veste, né? O Senhor sempre tem alguém. E andarão comigo com vestes brancas, porquanto sou digna disso. Somos tornados dignos só por nossa fé em Cristo e na cruz. O que vencer será vestido de vestes brancas. A justiça de Cristo, obtida apenas pela fé em Cristo e na cruz. E não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida. Prova que os nomes podem ser apagados. Porque aqui ele deixa bem claro em Apocalipse 3, versículo 5 a seguir. O que vencer será vestido de vestes brancas. E não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida, né? Pelo que eu posso entender aqui, o nome de uma pessoa pode ser apagado do livro da vida, né?
prova que o nome pode ser apagado do livro da vida. E não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A chave para essa grande confissão é a fé em Cristo e no seu grande sacrifício. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está dizendo que a justiça não pode ser obtida sem fé, no sacrifício imaculado. Ele agora fala também da igreja de Filadélfia. Ele manda que escreva ao anjo da igreja que está em Filadélfia. É conhecida como a igreja missionária. Ela teve seu único em torno do ano 1800 a existir até hoje, né? Ela teve seu início, né? Estas coisas diz o que é santo e o que é verdadeiro. Eu dou continuação do vídeo daqui a 40 minutos. Eu volto para dar continuação do ensino do Apocalipse, o arrebatamento da igreja, onde fala sobre o final do tempo. Tá bem? Eu quero pedir a vocês que vocês me adotem. Adotem, não é adore, é me adote. Adorar só a Jesus Cristo, que foi o único que morreu na cruz. Né, que teve morte de cruz, e nós temos que crer no sacrifício da cruz. Adorar só a Ele. Eu peço a vocês que me adotem, que ative o sininho, se inscreva no meu canal, dê um like, dê um joinha. Para vocês não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim vai fazer muita diferença. Obrigado. Quer dizer, então, que dessa vez só gravou uma parte?